Então, vamos lá, meus queridos, minhas queridas. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. E estamos no capítulo 7, sétimo em Romanos, parte segunda do capítulo 7, parte segunda, capítulo 7, que é da volta do espírito à vida corporal. Nós já estamos na questão 384. Nesse capítulo, nós vimos o que nós vimos? Quem lembra aí? Nós vimos toda a preparação do ser, né? Toda a preparação do ser para a encarnação, né? Ou a reencarnação, como se queira. Tudo que acontece, né? Muitos espíritos que estão numa faixa de bastante ignorância, eles acabam fazendo uns cursos lá na erraticidade, sabe? Aprendendo as coisas, para vir um pouco melhor, né? E também, o que nós vimos? Uma coisa interessantíssima, que nós falamos assim da nossa família, que aquelas pessoas que estão ali na nossa família, tudo estava na vida anterior foi mesmo, na outra também, na outra também. Mas, em verdade, os espíritos reencarnam por afinidades de propósitos, sabe? De circunstâncias. O que acontece, né? Então, tem uma vaga lá para reencarnação, vamos falar assim, certo? Ou seja, um óvulo está para ser fecundado. Né? Claro que nós estamos falando de dimensões de tempo, onde a dimensão de tempo, na espiritualidade, quanto mais a dimensão é sutil, mais o tempo passa diferente do nosso tempo, certo? Então, na nossa dimensão aqui, a coisa pode parecer rápido, mas é diferente do tempo lá na erraticidade, a depender de onde está sendo feito esse planejamento. Então, um óvulo está para ser fecundado e aquele corpo se formará numa circunstância, ou melhor, em várias circunstâncias, que vai envolver a nação, né, que esse corpo vai se formar, qual vai ser a nacionalidade dele, em qual família ele está se formando, quais as condições daquela família para educá-lo, certo? Como aqueles pais biológicos se comportaram. Porque uma coisa, minha filha, é você fazer planejamento. Lá de lá, depois reencarna na casa, você planejou, nós vamos ter esse monte de desafetos e que nós temos de tanta coisa que nós precisamos, nós vamos ter 10 filhos. Depois, quando reencarna, já no namoro, eles já falam assim, olha, no namoro já fala assim, nós vamos ter, no máximo, 2 filhos, porque a coisa está difícil. Como que nós vamos dar conta? No namoro, já falam isso. Aí vocês imaginam que tem 10 do lado de lá que confiaram, né? Aí o que acontece com 10? Começa, no mínimo, uma confusão. Quem que vai? Já que, né, se comprometeram com 10, já estão falando em 2, talvez só tenha 1. Né? Por isso que, às vezes, nasce logo trigêmeos, sabia? Tem muito disso, gente. Então, quando o casal... porque eles mudam, sabe? O planejamento, livre-arbítrio. Então, já começa uma mexida lá. Então, essas circunstâncias, elas se alteram. Então, quem é que virá?
né? Qual dos 10 será o mais necessitado? Será aquele que... Tudo depende, né? Quais são as tarefas que está reservada para aquele ser, né? Aquele corpo em formação, ele vai ser o casulo de um espírito e ele tem tarefas a desenvolver na comunidade. Tem tarefas a desenvolver relacionadas ao progresso da Terra, né? Que está muito atrasado, o progresso da Terra está atrasadíssimo, né? Se nós pararmos para pensar o quanto as raças adâmicas, né, do Adão, vamos dizer assim, que são os seres degradados, né? A raça adâmica são os seres degradados. O Adão, quem é o Adão, né? Os anjos expulsos do paraíso, Adão e Eva, né? Então são essas raças degradadas que vieram para a Terra, comprometidos com o Cristo, mas, né? Livre-arbítrio, aquilo tudo que a gente conhece, né? Então, o progresso da Terra acabou sofrendo aí muitas intempéries, vamos dizer assim, né? E o próprio Jesus, ele vem no seio do povo judeu e o povo não o aceitou, né? E isso atrasou a obra, tal. Então, qual será o espírito que virá, né? Então, nós não sabemos. Pode ser o mais necessitado, e aí vem aquele filho bem problemático, né? Porque era para ser 10, aí vai ficar só 2. Então, ou não, isso vai variar muito. Então, veja, não é dessa forma fatalista como nós às vezes vimos. Não é fatalista dessa maneira, não é? Então, também pode ter acontecido alguma avaria no corpo daquela mãe. Pode ter acontecido alguma coisa inesperada, alguma circunstância, e ela não vai poder ter tantos filhos, e enfim. Essas coisas acontecem. Então, Conceição. Então, meus irmãos, mas também pode acontecer de ser um espírito que não tenha um vínculo com a família, especificamente, mas ele se encaixa perfeitamente. Oi, Conceição, tudo bem, amor? Oi, filha, boa noite. Que Deus abençoe a nossa noite, né, Márcia? Que Deus abençoe a nossa noite. Depois do meu retiro espiritual. Ai, ai. Então, o que acontece, né? Ele se encaixa naquela circunstância toda, sabe? Ele se ajusta naquilo. Também pode ser que a família já tenha tido todos os filhos que eles queriam ter. Eles deram, sim, vaga para todos os 10, vamos dizer assim, né? Que estavam previstos, e eles, então, ficam abertos a outras reencarnações, sabe? E podem aceitar almas que venham para determinadas tarefas, não é assim? Então, por exemplo, nós temos um exemplo, tem um livro, né, que ele é um livro que nós não podemos, como qualquer livro que não seja, como qualquer livro de espírito, que não seja as obras básicas, qualquer livro, nós temos que ler como uma opinião, né? Certo? É isso que Allan Kardec fala. Aquilo que não passou pela universalidade dos ensinos, e só o que passou pela universalidade dos ensinos foram as obras básicas, só. Nem as obras do Chico não passaram, nada. Então, nós temos que ver como
opiniões de espíritos. Emmanuel, o tempo todo que ele fala, ele está falando assim, eu que estou falando isso, minha opinião, eu que achei isso, eu que analisei, eu que isso, certo? Dona Joana Idem, todos os espíritos falam assim. Eles não criam uma doutrina deles, mas tem um livro que, então, se Emmanuel nós vamos ler como opinião, evidentemente que outros também. Então, tem um livro chamado Ícaro Redivivo, que conta a história de Santos Dumont, né? É um romance. Não sei se vocês já leram. Ícaro é aquele deus da mitologia, né? Que tem uma asinha nas pés, enfim. Tem uma asa de cera, né? Quando ele chega dos pés do sol, a asa se desfaz, né? Isso. Ícaro É um romance Eu já li esse livro. Nossa, Leu esse livro, Ícaro Redivivo? Uhum. Lindo, né? Adorei. Chorei. Então, o que acontece? Ele é a história de Santos Dumont. Santos Dumont, ele cometeu suicídio, sabe? Mas, então, o que aconteceu? Ele passa por grandes problemas ali depois que ele morre, né, tal. Quase que ele entra num processo de, vamos dizer assim, ele ficou na monoideia e aí quase que ele entra no processo de se transformar num ovoide, né, por pouco. Mas ele consegue ser resgatado em função de que ele tinha muitos méritos, né? Então, e ele também sofria de grande depressão, tudo isso foi levado em conta. Então, o Chico conta o seguinte, né? Contava. Tinha um casal que eles tiveram um filhinho, e quando esse filho estava num carrinho, já próximo de 1 aninho ou pouco mais, ele caiu do carrinho. Ele caiu do carrinho e ele quebrou a cervical e ele ficou paraplégico. E então eles foram conversar com o Chico, né? É um casal muito amigo do Chico, e o Chico disse, olha, essa criança, ele é o Santos Dumont, né? Ele é o Santos Dumont. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Ninguém sabia que ele sabia, né? Ninguém sabia se ele ouvia nada, mas ele sabe tudo. E porque ele cometeu suicídio por orgulho, porque como ele que inventou o avião, quando ele viu o avião sendo usado na guerra, ele não suportou isso, mas ele não suportou que a invenção dele tivesse sido usada para a guerra. Mas a invenção não era dele, ele não conseguiu entender isso, né? Ninguém inventa nada. Tudo já existe, nós só descobrimos, né? Aliás, inventar significa descobrir. Sabe? Achar, encontrar. Sabiam disso? No direito, existe uma palavra técnica chamada invenção, né? Adquirir a propriedade por invenção. O que é invenção? É quando você acha na rua. Sabe? Então, inventar é achar. Bom, então, ele inventou o avião, mas, na verdade, todas as leis que regem né, essa coisa da aeronáutica já existem, pertencem a Deus. Ele só conseguiu enxergá-las e tal. Então, ele entendeu isso no mundo espiritual. E aí, os espíritos disseram que ele não precisava passar por nenhuma expiação no corpo, que ele já tinha resgatado o suficiente no mundo espiritual, e que ele poderia retornar, reencarnar num corpo perfeito. Ele disse que não, que ele queria ficar internado. Vocês se lembram que nós também estudamos sobre a idiotia e a loucura dos corpos que que são verdadeiras prisões, né? Então, ele queria
Por que disso? Para fazer o trabalho interno, né? Então, ele queria fazer esse mergulho no seu inconsciente profundo para se libertar do orgulho, né? Desenvolver humildade. E ele, então, fica durante 17 anos, e com 17 anos ele, então, se libertou, né? Ele desencarnou. Essa é a história do Santos Dumont. Então, o que nós estamos falando com isso? Esse casal não tinha nenhuma dívida com o Santos Dumont, não tinha nada, não era da família dele, mas aceitou-o, entenderam? Aceitou que ele viesse, né? Porque esse casal tinha toda a condição para que o Santos Dumont pudesse vir. Esse casal não ia sofrer porque tinha o Chico ali, ia entender, sabe? Então, a circunstância, então, muitas coisas definem qual vai ser o espírito que vai ocupar aquele óvulo que está para virar um ovo, né? Porque quando fecunda, vira o quê? Vira um ovo, tá? Então, tudo isso nós vimos, e aí nós já entramos agora, o espírito, então, ele já fez o mergulho final na carne, fez todo o processo reencarnatório, que é longo, não são 9 meses, é muito mais, né? Às vezes ele não tem muita afinidade com a família, ele vem e fica na casa durante longo tempo, para ir se afinizando, tá bom? Então é isso. Aí, bom, finalmente, 9 meses, ocorre o nascimento. E aí, nós estamos justamente na questão 384, eu vou botar na tela, tá bom? Vou abrir uma janela. Ok? Então, nós estamos justamente no momento do nascimento, e nós já vimos que é diferente encarnação de nascimento. Encarnação é um processo. Encarnação, reencarnação é um processo. E nascimento é um fenômeno. É aquela hora que dá a última contração e o espírito chora. É justamente isso que é a pergunta 384. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Alguém quer dizer o que acha, por que disso? Por que a criança chora? Então, fala, Rosa, você está com o microfone. Oi. É medo da prova? Que ele chora? O arrependimento? Olha, pode ser também, né? Mas normalmente nós vimos que no momento do nascimento o espírito está sonolento, ele não está consciente. A não ser que seja um espírito elevado, aí ele também não vai estar com medo, né? Mas por que é o choro, né? Aqui diz assim, ó, a resposta: para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que há mister. Não é evidente que se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis? Admirai, pois, em tudo a sabedoria divina. Então, gente, quando a criança chora, nós vamos ficar em cima dela, não é? Então, por exemplo, e isso, estar próximo ali, ficar ansioso, criança tem febre, fica doente, tudo isso fortalece os vínculos que na Terra ainda são frágeis
entre pais e filhos. Quando eu tive minha primeira filha, que foi a Camila, ela chegou saudável e com 2 dias ela teve uma febre muito grande, ela ficou muito mal, teve pneumonia, e eu era solteira, era mãe solteira, e eu fiquei no desespero, que vocês não têm noção, sabe? E eu ficava assim, ali do lado daquele berço e rezando, sabe? E no médico e tal. Aí o médico falou assim, pediatra, né? E eu fui levar lá o resultado de um exame de sangue para ele. E ele estava num outro hospital, no hospital público, eu fui levar para ele ver. Aí cheguei lá, daí ele olhou assim, Márcia, você realmente é mãe? Eu falei assim, sim, eu sou mãe, mas por que você está falando isso? Ele falou assim, porque você está com aquele olhão assim, de mãe apavorada. Então, aquele adoecimento dela, que exigiu muito cuidado, me fez assim, foi inesquecível, né? E a Júlia também, todos, né? Então, vejam, se a criança ficasse sempre dormindo, quietinha, boazinha, né? Ela ficava, o que ia acontecer com ela? Ela ia ficar o tempo todo lá no berço, é ou não é? E podia, às vezes, né, até morrer porque a criança, ela pode ter problemas na respiração, né? Então, podia ter aquele problema lá que às vezes tem, né, a criança, e ela, então, morrer, né, por ter parada respiratória. Então, é isso, né? O objetivo, ela chora por conta disso. Também os médicos dão tapa na criança, que é para ele encher o pulmão de ar, né? Mas, sinceramente, eu acho que não precisava desse tapa, mas eles dizem que precisa. 385. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Vocês já prestaram atenção em adolescente, gente? Quem aqui já teve filho adolescente? Hein? Acho que todas. Gente, Os meus tem tanto tempo que eu nem lembro mais como é que era. nossa, mãe do céu, imagina eu com 11 adolescências, né? Eu passei por 11. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não existe uma adolescência igual a outra. E ninguém Tudo passa, diferente. né? E ninguém passa impunemente pela adolescência. Eu tive um filho, que esse eu fiquei esperando a hora que ele ia começar a dar trabalho, dar problema. Davi? Davi, até hoje eu estou esperando. Até hoje, sabe? Mas os outros, sabe? Não teve um que não teve lá seus problemas. Então. Ô, Márcia, aqui em casa não tive problema com adolescência, não, graças a Deus. Eles não foram tão difíceis, não. Que bom, amiga. Que maravilha. Mas o espírito, nesse período, ocorre uma mudança nele, né? Ele muda o caráter. Não é? É um período, assim, que a psicologia chama de idade de ninguém, né? Eles não conseguem se ajustar na família, no meio onde eles estão, eles não sabem se são criança, eles não sabem se não são criança, não são adultos. Então, é uma idade em que há, sim, dentro deles, uma certa inquietação, né? Por menos que haja. Mas tem adolescentes que eles, ao entrarem na adolescência,
eles se transformam radicalmente. Radicalmente. Eles olham, eles dormem, abraçam, beijam na mãe, e quando no outro dia acontece alguma coisa ali, que ninguém sabe o que é, e eles acordam sem reconhecer a mãe. Eles olham para a mãe e já lembra que aquela senhora ali, na vida tal, às tantas horas, fez isso, aquilo outro. Só que essa recordação, ela volta em forma de sensações. Não vai lembrar o que aconteceu, né? Então, na adolescência, a mediunidade, aquele nó que havia, né, amarradinho, do esquecimento do passado, ele começa a se soltar. E o espírito, então, começa a tomar conta, não só dos seus órgãos, os seus órgãos começam a exigir mais dele, hormônios, né? Hormônios, puberdade, como também as recordações. Então, vamos ver o que os espíritos dizem. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que o foram, e nem o que serão. Contudo, afeição lhes tendes, as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmas, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência, que mesmo os estranhos sentem por uma criança. Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências, para que não lhe possam imputar excessiva severidade, logo no começo, né? Dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Lembra que nós estudamos nesse capítulo que o espírito fica inconsciente de si mesmo, porque o cérebro não permite que ele acesse a si mesmo. As preocupações de uma criança são muito pueris, os sonhos dela são pueris. Nós estudamos isso, né? Aliás, está até gravado, né? Nosso estudo anterior. Então, ele é aquela coisinha inocente. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser. E se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Na verdade, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? O que nós vamos demonstrar a partir da adolescência, finalizando a adolescência, é o que nós somos. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Essa carinha linda. Igual nossos animaizinhos, né, gente? Nossos gatinhos, nossos cachorrinhos, não é? Ai, que bonitinho, né? Tão bonitinho. Aliás, hoje eu postei um vídeo. Vocês viram aquele gatinho que tem a perninha desse tamanho? Adorei aquele gatinho. Parece com o Bernardo, aquele da perninha. Gente do céu, eu queria tanto um gatinho daquele. Mas aqui em casa eu não posso mais falar de gato. Bom, então, não foi só pelas crianças que Deus deu essa afeição, esse aspecto de inocência.
Por quê, gente? Porque se o pai e a mãe olhassem e já soubesse que aquele espírito era, né, uma pimenta, já ia ficar assim. É ou não é? Mas não, o pai pega no colo, a mãe, meu bebê, aí amamenta, né? Foi também e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Então, apesar de ser uma alma, uma pimentinha, vamos dizer assim, que nasceu, né? Uma pimentinha malagueta, ela é frágil e ela precisa de cuidado. Então, a mãe vai proteger, o pai também. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, aquele anjinho, né? Os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, gente, presta atenção que isso foi escrito 1850 e canequinha, né? Foi publicado em 1857. Hoje em dia, os espíritos já se mostram muito antes. A verdade é essa. É ou não é? Então, mas mesmo assim, né? Nós continuamos cuidando, né? Vem a legislação, o Estatuto da Criança, para amparar, não é? Por que vieram tantas leis para proteger a infância? Porque essas almas, elas iriam se mostrar quem são cada vez mais cedo, né? Então, tinha que ter algum amparo ali da lei para que os pais continuassem, né? Então, a assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores. E quando se tem o coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. E dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris. Vejam, gente, vamos esquecer aquela coisa ali da família, assim, sabe, circunscrita, que nós estamos sempre ali no mesmo. Tem espíritos que reencarnam que vêm até de outros planetas e de outras regiões do planeta. Nunca estiveram entre nós. Eles são almas estranhas, indiferentes a nós. Nunca falaram a língua que nós falamos. Tem hábitos diferentes. Tem uma amiga que é filha dela, ela na encarnação passada, ela foi uma princesa japonesa. Nós tivemos essa revelação logo que ela nasceu. E aí, falou, olha, essa criança, né? Enfim. Resultado, ela nunca se ajustou aos nossos hábitos, só tem amigo japonês, fala japonês, sabe? E, por incrível que pareça, até parece um pouquinho japonesa, sabe? De tanto que ela vive no meio dos japoneses. E ela não consegue se ajustar. Ela não consegue se ajustar. Ela demorou para falar. Eu falei, ela tá naquela curva, né, que a gente fala, quando o espírito ele vem. Tem isso, gente. Ele vem
com aprendizado, então ele está numa velocidade, por exemplo, ela era oriental, naquela velocidade ali da cultura oriental. Então, se ela renascesse lá, estava ótimo, maravilhosa, ia, né, manter a velocidade dela, mas de anos-luz, né, virava um Fórmula 1, porque já tinha aprendido tudo e tal. O que acontece? O espírito precisa de novas experiências, então ela precisa diminuir essa velocidade, sabe? Aí reencarna e vai botando o pé no freio. Vocês estão entendendo? Que ela precisa fazer uma curva. Precisa fazer uma curva para ela entrar numa outra estrada, num outro caminho. E essa curva, às vezes, dura uma encarnação inteira. Sabia? Às vezes dura uma encarnação inteira. A pessoa, ela fica meio assim, ela reencarna na família, assim, ela sente uma estranha, tal. É aquela pessoa que está meio no mundo da lua, não consegue, não tem uma vocação definida para um emprego, sabe? Ela está ali meio... Ela está parada? Não, ela não está parada. Dá a impressão que ela está parada, aquela pessoa que parou no tempo, parou no mundo. Não, ela não está parada, ela está fazendo uma curva para entrar num outro caminho. E, às vezes, isso demora uma encarnação inteira. E hoje nós temos um fenômeno interessante, que são... Vocês já ouviram falar nos adolescentes? Tem adolescente e o adolescente. Já ouviram falar? Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Aí um dia desse, estávamos conversando, aí a Sofia explicou o que é. O que é? Fala para mim, o que ela explicou? É uma adolescente que não é adolescente, mas também não é adulto. Ele é à frente do tempo, porém não é adulto. E não é mais adolescente, porque já não tem aquelas picuinhas de adolescente mais. Na verdade, o adolescente é um adulto de 30 anos que ainda é um adolescente, entendeu? É aquele que tem 30, 40 anos, não consegue sair da casa dos pais. Entendeu? Teve um programa no Fantástico, mas faz muitos anos, que começou a fazer umas matérias sobre esses adultos. Eles para tentar entender por que eles permaneciam. Muitos deles têm segurança financeira, não tem problema financeiro, mas eles não conseguem amadurecer. O amadurecimento deles é tardio. Eles não conseguem se ajustar. Faz medicina, aí não gosta. Aí resolve fazer direito, aí faz direito. Aí também não gosta. Aí vai fazendo. Aí depois resolve virar mecânico, sabe? E fica na casa dos pais, ali não sai. O pai quer que ele saia, ele não sai. A mãe quer que ele se vire, ele não se vira. E o pior, né, que tem muitos pais que ainda por cima gostam disso, né? Estimulam. Mas o adolescente, então, é essa pessoa que está fazendo essa curva. Ele está mudando de eixo. Talvez ele foi um músico, encarnações. Agora ele tem que parar com isso. Então, ele tem que brecar, bloqueia tudo isso. Só que ele não sabe fazer outra coisa. Só sabe ser músico. Entenderam? E ele também tem dificuldade, por exemplo, de sair para o mundo por conta de segurança. Ele é inseguro, né? Não consegue amadurecer. Então, e é essa pessoa,
meio desconectada ali na família, né? Fica meio desconectada. Então, com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. E dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris, inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos. Eu conheci aqui alguns juízes aposentados, se aposentaram. E quando se aposentaram, eles fizeram um grupo, compraram moto, sabe, moto, e saíram pelo mundo. Eles viraram tudo adolescente, de novo, sabe? E tem dinheiro, tem tudo, mas, sabe? Eles passaram, cumpriram uma tarefa ali, de profissão, de tudo, mas é uma alma que está meio sem chão, né? Tá? Sair pelo mundo. Aí eles são engraçados, que são tudo velho, eu conheço eles tudo. E aí eles põem as motos, gente, em avião, vocês acreditam? Despacha a moto de avião para depois eles andarem um tanto, não sei aonde. Eu falo, meu Deus, desse jeito é bom demais, né? Aí eu fico pensando, pegasse esses dinheiro, comprasse tudo em cesta básica, mas não amadureceram, sabe? Aí gasta um dinheiro. Então é isso. Os gostos são opostos. Alguns que adoram pular de paraquedas, já estão adrenalina, porque eles são desconectados, eles não têm chão. Né? Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou? Isto é, passando pelo tamiz da infância, pelo momento, né, pelo período da infância. Nesta se vem confundir todas as ideias, porque na infância o espírito está ali confuso, ele está adormecido. Lembra, existe uma perturbação vamos dizer assim, durante a desencarnação, ou seja, morre o corpo e o processo desencarnatório ele é de grande perturbação. Então, o espírito muitas vezes nem vê que ele morreu, né? Ele não vê o momento mesmo da morte. Agora, a mesma coisa com o nascimento, né? Com a encarnação. Ele também fica longo tempo perturbado, longo tempo inconsciente, dormindo. Tanto que nós não lembramos da nossa infância, né? Então, na infância, tudo se confunde, as ideias, os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas, em que vivem as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância entre novos irmãos. Quando nós morrermos, né? Lembrando, ele sempre fala morrer para o processo da morte do corpo, tá? Morrer. Ao morrer, vos achareis, porque nós vamos chegar no mundo espiritual assim, abobado também. É ou não é? Vamos chegar lá, tal, meio sem entender nada. Ao volverdes à existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo. Para vós, novo. Imagina, você está lá no mundo espiritual, aí você fala assim, nossa, queria tanto aquele meu casaquinho, quando eu penso no casaquinho, ele já estou vestida nele. Ué, como é que isso aconteceu? Eu queria aquela minha caneta que eu ganhei não sei de quem. A hora que eu falo isso, a caneta aparece na minha mão. Aquela caneta. Como que isso aconteceu? São coisas que eu não sei. Então, eu vou ficar numa situação lá. Vou ficar totalmente dependente. Não é?
manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumados a falar. Vocês já sonharam? No sonho a gente fala? A gente não fala. No sonho, a comunicação não é falando. Já perceberam isso? No sonho a gente sabe das coisas, né? Linguagem mais vivaz do que o é agora, o vosso pensamento é mais do que o pensamento. O pensamento no mundo dos espíritos são as nossas mãos, é com o pensamento que nós fazemos as coisas. Aí eu quero um colar, eu pensei no colar, eu já fiz o colar. O pensamento é minha mão. E a linguagem, ela é mais nítida. A delicadeza, os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores, porque é o barro mole. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar conta. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, gente, no nosso próximo encontro, nós ainda vamos continuar falando da infância. Nós não vamos sair dessa questão, porque tem muita coisa para falarmos sobre a infância. Sabe? Pode acreditar. Muita coisa. Essa questão da educação dos filhos, né? Negócio complicado, né? Até onde vai a nossa responsabilidade? Lembra a ingratidão dos filhos, os laços de família? Tem muita coisa para nós falarmos. Tá certo? Então, nós vamos parando por aqui.